É difícil imaginar como seria uma terceira guerra mundial. Uma guerra com a utilização de bombas nucleares. Acredito que seria o fim da humanidade. Ou a última grande guerra. Olá, família do canal Quase Tudo. Sejam sempre bem-vindos. Em vários momentos aqui no canal, falei que a humanidade está pisando num campo minado, está caminhando sobre um campo cheio de bombas. E neste vídeo eu continuo afirmando a mesma coisa. A humanidade continua caminhando sobre um campo minado por superbombas. A possibilidade de uma terceira guerra mundial não pode ser descartada. Seria o início do apocalipse nuclear, o início do Armagedon, o princípio do fim do mundo como conhecemos hoje. A bomba de hidrogênio é milhares de vezes mais potente e destruidora do que as armas nucleares que foram lançadas sobre as cidades japonesas em 1945. Só para você ter uma ideia, veja que números impressionantes. A superbomba do juízo final, detonada pela União Soviética, tinha a potência de 50 megatons, o equivalente a 58 milhões de toneladas de TNT. A princípio, o governo soviético queria que o teste fosse realizado com uma potência de 100 megatons, mas os próprios cientistas decidiram que uma explosão com 100 megatons poderia sair do controle. Poderia, inclusive, abalar o planeta inteiro. Com a explosão, uma nuvem em forma de cogumelo alcançou cerca de 60 quilômetros de altura e 30 quilômetros de largura. Para você ter uma ideia, uma pessoa que estivesse a uma distância de 100 quilômetros do lugar do teste poderia sofrer queimaduras de terceiro grau. Olha só, se aquela bomba lançada pelos americanos em 1945 era capaz de destruir uma cidade, a superbomba Tsar ou bomba H pode destruir um grande estado ou talvez muito mais que isso. Antes de continuar, peço para você se inscrever no canal. Depois, aperte o sininho para receber notificações de novos vídeos. E se você gostar deste vídeo, deixe o seu like. E claro, compartilhe em suas redes sociais. Isso é importante para o YouTube divulgar nossa mensagem. Agora, continuando. Entre os meses de abril e maio de 1945, a Segunda Guerra Mundial parecia ter acabado. Os países aliados tinham vencido a Alemanha, mas ainda existia um obstáculo: o Japão. Apesar do seu poder militar, o governo americano não conseguia vencer a guerra contra os obstinados japoneses. O país asiático não se rendia e milhares de americanos e japoneses estavam morrendo. Foi então que, infelizmente, os Estados Unidos decidiram utilizar a invenção mais destrutiva da história: a bomba nuclear. A terrível arma foi lançada sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki. Para você ter uma ideia, o dispositivo atômico lançado pelos americanos matou cerca de 200 mil pessoas na hora. E entre as milhares de vítimas estavam mulheres e crianças. Depois da explosão, outras milhares de pessoas morreram por causa dos efeitos da radiação. Assim, chegava ao fim a Segunda Guerra Mundial. O Japão se rendeu aos Estados Unidos. Esse triste acontecimento provocou um outro efeito colateral: o nascimento da Guerra Fria. A chamada Guerra Fria é uma espécie de guerra sem armas, uma guerra ideológica que começou entre os Estados Unidos e a União Soviética, hoje conhecida como Rússia. Começava então a rivalidade entre as duas maiores potências do mundo. Ao detonar o primeiro artefato nuclear sobre as cidades do Japão, o governo americano mostrava o seu poder militar, mostrava o seu desejo de ser a maior potência do mundo. E ao mesmo tempo,
os Estados Unidos deixava claro a sua rivalidade contra a União Soviética e sua ideologia política chamada de bolchevismo. Mas o governo americano foi surpreendido. Não imaginava que os militares e o governo soviético também tinham conseguido produzir a sua própria bomba atômica. Começava então a disputa de força e poder entre a União Soviética e os Estados Unidos. Os dois países começaram a fazer testes nucleares. O objetivo era melhorar a tecnologia do artefato militar mais destrutivo da história. Mas, na verdade, o principal objetivo dos testes era provocar medo e insegurança no país rival. Desse modo, a União Soviética e os Estados Unidos deixavam bem claro a perigosa disputa no cenário da geopolítica mundial. Os dois países marcavam a fronteira de suas diferenças políticas e ideológicas. Foi nesse contexto de Guerra Fria que, em outubro de 1961, a União Soviética fez o teste com a sua bomba de hidrogênio, a superbomba chamada RDS-220, que foi batizada pelos cientistas de Bomba Tsar ou Czar. Uma terceira guerra mundial é possível acontecer. Muitos países estão armados até os dentes. E que todos possam refletir sobre isso. Que todos nós que seguimos o Evangelho de Cristo Jesus possam encarar essa realidade. A responsabilidade do crente aumenta. O tempo é agora. O crente não deve se acomodar. É hora da igreja despertar do sono, pois o grande dia do Senhor se aproxima. O fim dos tempos é uma profecia que vai se cumprir. A grande tribulação está profetizada na Bíblia. O juízo final será para todos.